Se esse vídeo está indo pro ar, significa que finalmente o Santos contratou um zagueiro, e no caso trata-se de Adonis Frias, zagueiro argentino vindo do Leão do México, e que finalmente começa a aparecer aí, começam, né, a aparecer, eu espero que seja mais de uma, né? Eu já falei várias vezes, peças aí para reforçar nosso sistema defensivo que carece de peças desde janeiro de 2025. E a diretoria achava que não, né? Aí agora em agosto que resolveram que precisava, é inacreditável. Não, eu tô falando agosto até porque eu estou gravando ainda antes, né? De repente o Santos anuncia só dia 1 na segunda-feira, sei lá, e esse vídeo tá indo pro ar para vocês em setembro já, né? Não sei. Mas tudo bem, vocês entenderam o conceito. Adonis Frias, zagueiro vindo do México, vamos falar bastante dele. E sobre características, perfil e tudo mais, claro. Mas antes, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente, é de graça e ajuda bastante. Se você quiser apoiar financeiramente com vídeos exclusivos e alguns benefícios, seja membro também do canal. Se não, só o like e inscrição, que é de graça, já tá ótimo. Fechou? Vamos lá, falar do Adonis Frias, ele que é de 98, ou seja, tem 27 anos, e mais especificamente 17 de março de 98, tem 27 anos, já completou 27 esse ano, né? É destro. A altura é uma coisa que é difícil, porque eu até citei no outro vídeo aqui já, né? Os sites mostram alturas diferentes. No SofaScore, por exemplo, a altura dele é 1,89. No iScout, plataforma de análise de desempenho, é 1,81. No Google é 1,81 também. Eu não sei, mas você olha o Instagram dele, para falar bem da verdade, eu vou até ver se eu coloco uma foto depois, para você ver o cara assim, foto com os companheiros, né, melhor dizendo. E cara, lá parece que ele tem só 1,81, não, ele parece alto perto de outros jogadores, então eu não sei, pode ser que esteja errado, vai saber qual que tá certo, né? Se você abre, por exemplo, cadê aqui? Eu tinha aberto a ESPN Argentina, que mostrava, peraí, faço questão de pegar aqui e ver se eu acho. A ESPN Argentina, por exemplo, fala 1,88 também, ou seja, tá aí, né? Tem aí várias alturas aí, o homem, a gente vai saber na hora que chegar, né, no final, para ter certeza, dá para ter uma impressão pelo menos. Mas tudo bem. O Adonis, que estava no Leão do México, como eu disse, o Santos vai pagar 4 milhões de dólares e alguma coisinha, né? Dá uns 22 milhões e pouco, pelo menos essa era a informação. O Santos também nunca divulga quanto paga em jogadores, né? Não divulga nem vende direito, enfim. Mas o que era apurado eram 4 milhões de dólares, que davam 21 milhões e 600 mil reais, quase 22 milhões de reais aí, né? Pela contratação do jogador com um contrato aí de 4 anos. Seria, de repente, que o Santos anunciou e foi diferente. Repito, eu tô gravando antes, mas tudo bem. Isso não é relevante, mas é menos importante, tá bom? Beleza, o Adonis ele vem de uma temporada no Leão em que ele não atuou tanto, né? É bem verdade. E a gente já vai explicar aí sobre a questão de lesões que ele teve. Mas quando começou essa nova temporada, ele já atuou um pouquinho mais, né? Ele já voltou no Apertura sendo titular, voltou na Leagues Cup, né? Aquela copinha lá que ele joga com os times da MLS, eu sei lá como é que é. Também jogando ali 2 dos 3 jogos e depois vinha atuando, até ficou no banco no jogo mais recente contra o Necaxa, e no último jogo dele contra o Pachuca ele entra, não foi titular, né? Ele entra no segundo tempo, mas ele atuou também. Em falar sobre atuar, né, ele tem atuado mais pelo lado esquerdo, né, porque desde a chegada do zagueiro colombiano Steven Barreiro, acho que enfim, o Barreiro foi para o lado direito, ele acabou indo para o lado esquerdo. Até no começo dessa temporada o Valentin Gautier chegou para o lado direito e o próprio Barreiro foi para o esquerdo, mas enfim, o Frias estava atuando, né, mais pelo lado esquerdo, mas a carreira dele também já fez o lado direito, inclusive no Defensa e Justiça, onde ele se destacou mais, né, até ser vendido, foi campeão da Copa Sul-Americana, ele era o zagueiro pelo lado direito mesmo, tá? Então aí a gente se pergunta, será que ele chega para jogar pelo lado direito aqui mesmo, onde ele estava mais acostumado? Pode ser. Pelo lado esquerdo a gente tem hoje, para mim, nosso elenco, o melhor zagueiro, que é o Luan Pérez, ou também a gente pode sempre levantar a hipótese do Vojvoda jogar com 3 zagueiros. A gente não sabe como vai ser domingo, né, Santos e Fluminense,
E também depois, né? Essa semana ele teve só 4 treinos aí para trabalhar com o elenco, mais para frente, de repente, se ele pensa em implementar alguma mudança de estrutura e pensa em 3 zagueiros, pode ser, não sei. Nesse caso, aí você põe, sei lá, o Luan Pérez como zagueiro da sobra central e o Adonis pelo lado esquerdo, pode ser também, realmente não sabemos. Mas voltando a falar da temporada passada, especialmente, essa como acabou de começar há pouco tempo, né? Na temporada passada ele atuou só em 17 partidas, porque ele teve algumas lesões, eu já explico. E dessas 17, só 12 como titular. Então, preocupou ali um pouquinho esse número, né? Quando a gente viu. Inclusive, eu já vou falar das lesões, tá? Mas essa temporada agora, que começou, né, em julho, desculpa, ele atuou por 7 vezes, 6 como titular e uma como reserva. Não perdeu, se eu não me engano, ele não ficou fora de nenhum jogo assim, né? Ficou fora de um jogo da Leagues Cup, acho que foi só. Dos 3, enfim, mas tava ali à disposição. E até tem uma foto, né, da representação dele, que ele parece um pouquinho barrigudinho, e a gente foi procurar, né, alguns torcedores do Leão realmente reclamando da forma física como ele se representou, mas parece que já estava entrando nos eixos. Assim a gente espera, porque infelizmente hoje eu sei que é jogar pressão que não deveria ser do cara, mas o Santos precisa de gente que chegue e jogue imediatamente, né? Como eu dizia, de lesões, ano passado, ou melhor, temporada passada, vamos dizer assim, né, que é mais certo, ele teve uma lesão no punho em agosto de 24, que é a temporada, lembrando que o México é 24 e 25, né, 25 e 26 é temporada europeia, né. Ele teve uma lesão no punho que deixou ele 3 meses fora de atuação, né, eu ia falar fora dos campos, mas não tá certo, fora dos campos, fora de atuação, enfim. E depois essa mesma lesão voltou em fevereiro de 25. Que aí tirou ele por mais uma semana ali, 2 semanas mais ou menos, então uma lesão incômoda ali também. Ainda teve também uma lesão ali muscular na coxa, mas nada que preocupasse muito, perdeu um mês ali e tudo bem, e voltou. Ao longo da carreira ele nunca teve outras também grandes lesões assim, tá? Uma outra de muscular, pancada, nada demais, tá? Então, o que preocupa mais, pelo menos a mim, no caso dele, é a questão da forma física, como é que ele está. Ele teve a questão da paralisia facial também, né, que parece que nem descobriu por que aconteceu isso exatamente, ou pelo menos eu não achei, mas parece que isso também já não atrapalha no momento, né. Bom, falando até, já que você tem o histórico de lesões, vou falar rapidinho sobre a carreira. Como eu disse, ele surgiu no Defensa e Justiça, onde ele foi, inclusive, campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana também. Foi naquele ano... Foi na pandemia, 2020, o Defensa vence na pandemia, é verdade. Na final contra o Lanús, né? Inclusive, o Frias faz gol na final. O que é uma coisa que até ele fez gol também, por exemplo, gol decisivo na semifinal da Conca Champions contra o Tigres, lá do México também. Afinal, eles vencem o Los Angeles FC, né? Inclusive, foi o ano de 2023, era pro Leão estar no Mundial, né? No grupo do Flamengo. Flamengo, Chelsea, Esperance e eles. Só que aí, por ser o mesmo dono do Pachuca, né? A FIFA teria que excluir o Leão, eu não lembro por que foi o motivo, mas acabou entrando o vice-campeão, que foi o Los Angeles FC, e acabou indo lá passar vergonha também, porque é um time horroroso, né? Mas enfim. Então, é um jogador que faz gols decisivos aí, não que seja o principal para o zagueiro, mas tem esses gols decisivos, participações importantes aí ao longo da carreira dele, né, pelo menos. Mas como eu dizia, surgiu no Defensa e Justiça, ele passou até uma temporada emprestado no Los Angeles, que é um time da segunda divisão. Eu nem sei se hoje está na segunda divisão, Los Angeles ainda, o Los Andes, perdão, na segunda divisão lá da Argentina, foi titular, e aí volta para o Defensa e depois já começa a ser titular mesmo, até ser vendido, né, em 2022. Como eu disse, campeão ali da Copa Sul-Americana, da Recopa, tudo sendo titular, importante. E aí ele vai diretamente para o Leão, mesmo do México, né? O Leão compra ele acho que foi na época 3 milhões e alguma coisa, 3 milhões e 700, quase 4 milhões de dólares também, o mesmo valor aí mais ou menos, só que se você ajustar pela... Bom, se bem que assim, foi 2022, nem faz tanto tempo assim, mas pela correção monetária deve dar um pouquinho mais aí o valor, né? Então, é um jogador que realmente passou aí por poucos clubes na carreira, até porque, em teoria, está chegando no seu auge agora, né? Dizem que o auge do jogador é entre 26 e 28 anos, então está chegando no auge agora, de novo, em teoria. E lá no Leão também ele foi titular sempre desde que chegou, tirando a temporada passada ali que teve esses problemas que eu citei aqui, né? Inclusive ele foi pedido pelo Crespo no São Paulo, parece que na primeira passagem, e dessa vez agora também, o Crespo que foi o técnico dele, campeão lá do Defensa, da Sul-Americana pelo Defensa e Justiça, inclusive, né? Vamos falar de característica dele.
é um zagueiro que, antes de eu passar para os números até também, que eu acho que um número específico vai corroborar isso. É um zagueiro bem combativo, bem forte, que realmente vai para os duelos no 1 contra 1, seja no corpo ou na velocidade, mas é um cara que não foge mesmo dos duelos. Tem um destaque interessante nisso. A altura, como eu falei, fica essa questão, né? Mas é um cara que tem um jogo aéreo razoável também, não é grande coisa, mas também não tem um desempenho negativo assim, né? É um zagueiro forte. Eu não acho, pelo menos, de novo, pelas partidas que eu fui ver desde que o nome surgiu, a gente estudando a situação, não me pareceu um zagueiro muito rápido, mas também não é um zagueiro lento, é um cara que consegue muito bem defender as costas, que é uma coisa que às vezes até os zagueiros do Santos têm um problema, né, nisso, especialmente Bastos, Valdo, e por diferentes características dos dois ali, Luizão, dos três, né, no caso, mas consegue muito bem defender as costas e para mim tem um problema ali no correr para trás, na cobertura. Às vezes ele falha um pouquinho na cobertura, justamente por entender que falta um pouquinho de velocidade nesse caso. Isso é que me chama a atenção mais do lado negativo dele. É um cara que fica confortável com a bola no pé, não é um jogador que tem dificuldades, mas também não é o seu zagueiro construtor. Não é aquele cara que toda hora vai te dar passe de quebrar linha, ou achar sempre o companheiro em melhor condição. Tem um lançamento razoável, tem inclusive números razoáveis de bola longa assim, mas não é aquele cara que você pode contar a todo momento para sair jogando, todo momento apertou, volta lá no meu zagueiro que ele tem muita qualidade. Não é o cara, eu vou usar exemplos extremos, tá? Não tem a qualidade do Léo Ortiz, do Jair nessa questão, tá? Que são caras que acham passes rasgando o time adversário direto. Mas, porém, contudo, todavia, é um cara que, como muito bem definido, acho que foi na análise do Future que eu vi sobre ele, que é um cara que arrasta muito. Sabe quando o jogador vai conduzindo, vai levando, vai arrastando, vai levando, vai levando? Ele algumas vezes faz isso. E acho que isso é uma característica interessante se você, dentro do seu limite ali, do seu modelo de jogo, das situações de jogo que você passar, você conseguir colocar isso em prática, é muito importante para você. Você vai quebrar a primeira linha, vai fazer um defensor do rival, de repente, acompanhar, fazer uma falta ou cobrir, ou precisar mesmo abrir esse espaço e ele correr atrás. Então, esse arraste muitas vezes é interessante, a característica dele. Agora, dito tudo isso, sempre lembrando de novo da questão física, que pode ser que não seja ideal no momento, eu espero muito que seja, mas acho que é um cara que chega para jogar, chega para ser titular, acho que tem condições disso, inclusive. Apesar de, eu vou repetir, eu já até falei isso nos outros vídeos de zagueiro, tem sido um tema muito comum aqui no canal, né, zagueiros. Entre Carlos Cuesta, Alexis Duarte, ele não era o meu preferido. Eu acho que quando ele sai de defesa, ele sai com uma projeção muito maior do que ele acabou se tornando no Leão. Mas é um bom zagueiro, um zagueiro que tem bons momentos, inclusive, como eu disse, de títulos, e sendo importante na participação para isso. E acho que tem sim mais qualidade dos que aqui estão, né? Dito tudo isso, passar pelos números antes da gente finalizar. Como eu disse na questão dos duelos, que eu falei que era um número que chamava atenção, ele tem média lá no Campeonato Mexicano, né, pelo menos, teve média de 14,5 duelos por jogo, vencendo 63% deles, seja no alto ou por baixo. É um número bem interessante, tá? Média de quase 5 interceptações por jogo também. Passes longos 4,6 por jogo, com 51% de aproveitamento. Estou olhando porque está aqui na minha tela, tá? Passes no geral que ele conta muito passe pro lado também, só passando por passar mesmo, 44,3 com 87% de acerto. Também é um bom número, mas de novo, são mais passes pro lado. Acho que o passe longo é um pouquinho mais interessante nesse caso aqui. E qual era a outra estatística que eu ia passar para vocês mais? Era os duelos aéreos. Duelos aéreos 3,9 por jogo com 59% de sucesso, né, de taxa de sucesso. 59% deles ele venceu. Também, cruzamento não interessa muito, porque é um cara que não vai muita linha de fundo, obviamente, 0,3 por jogo, com 28% de acerto. Tá bom? Então, esses foram os números do Adonis Frias lá no México. Em média, né? Claro. Então é isso, gente. Acho que a gente chega... É um gasto um pouquinho elevado? Mas o Santos, de novo, acaba se colocando nessa situação quando demora muito para investir. Acaba também precisando fazer esse investimento, porque o planejamento lá no começo do ano não foi bem feito, então você tinha essas lacunas. Então, acho que é justo. Vou até repetir o que eu falei no vídeo de anteontem. De novo, não sei que dia esse vídeo está indo pro ar, mas o vídeo que eu postei na quinta-feira passada. Que quando a gente compara ali o valor do de César com ele, por exemplo, se realmente o de César vir, se for pelos 5, 6 milhões,
eu acho que o de César ele sai muito mais barato até, mas não por conta do Adonis e sim por toda a situação. O contrato dele, é bom lembrar, estava até acabando no Leão. Parece que tinha algumas cláusulas de podia ativar uma renovação automática, mas era até dezembro de 2025. Mas enfim, novamente, o Santos acaba se colocando numa posição que precisa sempre gastar um pouquinho mais a questão da oferta e demanda, o quanto você está desespero pela peça, o quanto o adversário está disposto a vender aquela peça ou não, enfim. Então é isso, Adonis Frias chegou, tá? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou da contratação e até a próxima, pessoal. Valeu!